No dia 2 de fevereiro de 2008, em um bairro tranquilo e nobre de Victoria, no Canadá, uma jovem corretora de imóveis de apenas 24 anos se preparava para o que acreditava ser o maior negócio de sua carreira. Lindsay Buziak era descrita por todos como simpática, comunicativa e cheia de sonhos, uma profissional iniciante prestes a fechar a venda de uma mansão de $1 milhão. Mas algo naquela ligação misteriosa, naquele sotaque estranho e naquele horário improvável incomodava Lindsay desde o início. Sua intuição estava certa. Aquela tarde de sábado, marcada para uma simples visita a um imóvel, se transformaria em um dos mais intrigantes mistérios criminais do Canadá, repleto de pistas que se conectam, mas nunca se fecham. No sábado, 2 de fevereiro de 2008, por volta das 18 horas, Jason Zylo, namorado de Lindsay, e seu amigo Cohen Waltman se aproximaram da casa localizada em 1702 de Souza Place, no bairro de Saanich. Ao tentar acessar o imóvel, encontraram a porta da frente trancada por dentro, algo totalmente incomum durante uma visita imobiliária, já que corretores costumam deixar a porta apenas encostada para facilitar o acesso dos clientes que chegam. Pela janela, Jason avistou os sapatos de salto alto de Lindsay no hall de entrada, como se ela os tivesse tirado às pressas para não sujar o piso recém-encerado. Não havia nenhum outro par de sapatos ao lado, o que era estranho considerando que ela estaria recebendo um casal. Cohen decidiu contornar a residência e pular a cerca dos fundos, descobrindo que a porta de vidro do pátio, que dava acesso direto à cozinha, estava completamente aberta. Por ali ele entrou e correu até a porta da frente para destravar e permitir a entrada de Jason. Jason subiu correndo as escadas, gritando o nome da namorada, e antes mesmo de terminar de chegar ao andar superior, avistou o corpo de Lindsay caído em frente ao banheiro da suíte master, em meio a uma enorme poça de sangue. Ele tentou desesperadamente reanimá-la com respiração boca a boca, mas relatou depois que o ar simplesmente escapava pelos ferimentos no pescoço dela. Às 18h11, a chamada de emergência oficial foi feita pedindo viatura e ambulância imediatamente para o endereço. Lindsay Elizabeth Buziak nasceu em 2 de novembro de 1983, em Victoria, na província da Colômbia Britânica, no Canadá. Era filha de Jeff Buziak e Evelyn Buziak, e tinha uma irmã chamada Sarah. Cresceu no subúrbio de Saanich e era descrita por todos como inteligente, alegre, acolhedora e popular, sempre disposta a defender colegas que sofriam bullying na escola. Os pais se separaram em meados da década de 1990 e seu pai Jeff, corretor de imóveis com 30 anos de experiência, mudou-se posteriormente para Calgary, na província de Alberta. Entre 2001 e 2006, Lindsay manteve um relacionamento longo com Matt McDuff, descrito como intenso, dramático e tempestuoso. Em 2006, aos 22 anos, ela decidiu seguir os passos do pai e fez o curso de corretora de imóveis pela UBC Sauder School of Business, sob orientação da tutora Ellen Jones. Durante essa formação, conheceu Jason Zylo, jogador de hóquei vindo de uma família abastada do ramo imobiliário, e os dois começaram a namorar em junho de 2006. A mãe de Jason, Shirley Zylo, era gerente da franquia Remax Camosun, uma das principais imobiliárias da região, e o irmão dele, Ryan Zylo, também trabalhava na mesma empresa. No final de 2007, Lindsay foi contratada pela Remax Camosun, passando a atuar diariamente ao lado da família do namorado. Na mesma época, ela e Jason mudaram-se juntos para um apartamento de um quarto no Inner Harbor de Victoria, propriedade pertencente à família Zylo, oficializando a vida em comum entre os dois jovens corretores. Em 31 de janeiro de 2008, Lindsay recebeu uma ligação em seu celular pessoal, e não no número comercial divulgado aos clientes. Do outro lado da linha, estava uma mulher desconhecida que afirmou que o marido estava sendo transferido de Vancouver para Victoria e que o casal precisava comprar uma casa de aproximadamente $1 milhão em até 3 dias. As exigências eram bastante específicas: até 15 minutos do centro, 3 quartos, 3 banheiros, suíte master ampla
e uma área separada para a empregada doméstica. A mulher tinha um sotaque estranho, descrito por Lindsay como espanhol ou mexicano, mas que soava artificial, como se estivesse sendo forçado de propósito. Quando questionada sobre como havia conseguido o número pessoal da corretora, a cliente alegou ter sido indicada por uma cliente anterior. Lindsay tentou confirmar essa indicação ligando para a suposta cliente original, mas ela estava fora da cidade e não pôde ser contatada para validar a história contada pela desconhecida. Por ter esquecido de perguntar o nome completo da mulher durante a conversa inicial, Lindsay anotou o contato na agenda primeiro como $1 Million e posteriormente como os mexicanos, apelido baseado no sotaque percebido. A comissão estimada com a venda giraria em torno de $30 a $70 mil, valor extraordinário para uma corretora ainda iniciante no mercado, com pouco tempo de carteira. Apesar de toda a sedução financeira do negócio, algo naquela ligação rápida e direta não deixou Lindsay completamente à vontade. Lindsay ficou claramente desconfiada da ligação e compartilhou suas preocupações tanto com o pai Jeff, em Calgary, quanto com o namorado Jason. Jeff aconselhou a filha a ser cautelosa e a levar alguém junto à visita caso se sentisse desconfortável com o casal. Jason, por outro lado, encorajou fortemente Lindsay a seguir adiante com o negócio, dizendo que era uma oportunidade única na carreira dela e prometendo que estaria presente do lado de fora da casa para apoiá-la durante o atendimento. Na manhã de 2 de fevereiro, a mesma cliente misteriosa ligou para o telefone fixo da residência do casal, e quem atendeu foi Jason. Ele descreveu posteriormente que a mulher falava com o mesmo sotaque espanhol quebrado mencionado por Lindsay. Em paralelo, Lindsay encontrou no catálogo da imobiliária a casa perfeita para os clientes, 1702 de Souza Place, em Gordon Hedge, dentro de Saanich, com 4 quartos, 4 banheiros, listada por outro corretor pelo valor de $964 mil. Por volta das 14 horas do dia 2, no escritório da Remax, Lindsay pediu a 2 recepcionistas que pesquisassem o nome e o número do casal no banco de dados interno, mas nada apareceu nos registros. Colegas de trabalho ouviram Lindsay manifestar preocupação e ofereceram acompanhá-la à visita, mas ela recusou dizendo que Jason iria com ela. O horário marcado era 17 horas e 30 minutos, estranhamente tarde para Victoria em fevereiro, já que o sol se punha às 17 horas e 12 minutos. Pela manhã do sábado, Lindsay foi ao salão de beleza e resolveu algumas pendências pessoais. Em seguida, almoçou com Jason no restaurante Ferraros, no centro de Victoria, onde conversou com uma garçonete amiga sobre o nervosismo que sentia em relação à visita marcada para o fim da tarde. Eles deixaram o estabelecimento por volta das 16 horas e 24 minutos, separadamente. Lindsay seguiu para casa para se trocar, enquanto Jason foi até uma oficina mecânica chamada SHC. Jason chegou a SH às 16 horas e 29 minutos e ali encontrou seu amigo Cohen Watchman, com quem havia combinado de jogar hóquei amador mais tarde naquela noite. Às 17 horas e 29 minutos, o cadeado eletrônico instalado na porta da casa em De Souza Place registrou Lindsay abrindo o imóvel, exatamente 1 minuto antes do horário combinado com o casal misterioso. Às 17 horas e 30 minutos, câmeras de segurança filmaram Jason e Cohen deixando a oficina SHC no Range Rover de Jason. Às 17 horas e 33 minutos, Lindsay enviou sua última mensagem para o namorado. Tá certo, vejo você já, preciso ir, os mexicanos estão aqui. 5 minutos depois, às 17 horas e 38 minutos, Jason enviou uma mensagem dizendo que estava a poucos minutos de chegar, mas Lindsay nunca abriu esse texto. Às 17 horas e 41 minutos, o celular BlackBerry dela fez uma ligação para uma velha amiga, contendo apenas sons abafados, acreditando-se ter sido uma chamada de bolso durante o ataque. Às 17 horas e 45 minutos, Jason estacionou em frente à casa em De Souza Place. Ao iluminar a porta da entrada com os faróis do Range Rover, ele afirma ter avistado silhuetas de pessoas pela janela opaca da entrada principal. Segundo seu relato, o homem que estava na porta entreaberta percebeu sua chegada, virou-se rapidamente e voltou para dentro da casa, fechando a porta atrás de si.
Aquela movimentação repentina pareceu indicar que a visita ainda estava em andamento normalmente naquele momento inicial. Para não parecer um namorado intrusivo diante dos supostos clientes, Jason moveu o carro para a esquina da Torquay Drive, posição que mantinha a casa visível pelo retrovisor. Ele e Cohen permaneceram observando por cerca de 15 minutos, sem ver qualquer movimentação saindo do imóvel, embora as luzes internas continuassem todas acesas. Às 18h02, Jason enviou nova mensagem perguntando se estava tudo bem com a namorada. A mensagem também não foi respondida nem aberta por Lindsay, exatamente como a anterior enviada minutos antes. Às 18h05, Jason fez uma primeira ligação à polícia, ainda do lado de fora da residência, dizendo que estava batendo na porta e ninguém atendia. Ele justificou essa ligação inicial, alegando saber que invadir uma propriedade é crime no Canadá e que precisaria de autorização policial antes de tentar entrar à força. Em seguida, tentou usar o código do portão da garagem obtido com o corretor responsável pela listagem, mas o código simplesmente não funcionou, aumentando a sensação de que algo estava muito errado naquela casa silenciosa. A polícia e a ambulância chegaram em poucos minutos após a ligação de emergência feita anteriormente, e os paramédicos constataram a morte de Lindsay ainda no local. A jovem corretora havia sofrido múltiplos golpes de faca, com relatos que variam bastante entre as fontes oficiais e jornalísticas: 10, 18, mais de 20 e até mais de 40 facadas em diferentes regiões do corpo. A necropsia determinou que a causa oficial da morte foi perda massiva de sangue causada por múltiplos ferimentos de arma branca em abdômen, peito e outras áreas vitais. Os investigadores concluíram que o primeiro golpe foi desferido pelas costas, possivelmente no momento em que Lindsay se virou para mostrar o banheiro da suíte master ao casal. Ela não apresentava nenhum ferimento de defesa nas mãos ou nos braços, indicando que o ataque inicial a desestabilizou completamente antes que pudesse reagir. Nada foi roubado do local. Bolsa, carteira, dinheiro em espécie, relógio, joias e celular permaneceram intactos junto ao corpo da vítima, descartando imediatamente a hipótese mais simples de assalto. A perícia técnica não encontrou impressões digitais, fios de cabelo, fibras de tecido, pegadas identificáveis ou qualquer amostra de DNA dos agressores dentro da casa vazia. Foram localizadas apenas pegadas ensanguentadas pela escada interna e 3 tábuas da cerca dos fundos arrancadas, o que indicava a rota provável de fuga pelo pátio até a área arborizada atrás da propriedade. Cães farejadores chamados ao local também não conseguiram seguir nenhum rastro útil, sugerindo que um veículo aguardava os assassinos do outro lado. Jason e Cohen foram levados separadamente à delegacia para interrogatório imediato logo após a chegada das equipes oficiais. As versões apresentadas pelos dois coincidiram perfeitamente entre si, sem contradições relevantes nos detalhes. Imagens das câmeras de segurança comprovaram que ambos estavam na oficina SHC, longe da casa em De Souza Place, no exato momento em que o crime estava sendo cometido. Jason colaborou entregando seu celular pessoal, o laptop compartilhado com Lindsay, e aceitou voluntariamente se submeter a um teste de polígrafo, que passou sem problemas. Apesar dessa aparente colaboração, Jason se recusou terminantemente a fornecer uma amostra voluntária de DNA durante o andamento da investigação. Dias depois do crime, ele aceitou participar de uma reconstituição filmada dentro da própria casa, narrando passo a passo todos os seus movimentos. A destranca da porta da frente, o grito chamando pelo nome da namorada e a corrida pelas escadas até o andar superior. Os investigadores acharam estranho que ele tenha ido direto à suíte master, sem antes vasculhar nenhum outro cômodo da casa. A frieza emocional demonstrada por Jason também chamou a atenção dos policiais que acompanharam o caso de perto. Ninguém o viu chorar em nenhum momento durante as investigações, e ele rapidamente retomou sua rotina normal de trabalho na imobiliária. Matt Macduff, ex-namorado de Lindsay, com quem ela tivera um relacionamento longo no passado, também foi investigado pela polícia. Ele estava acompanhado da nova namorada a mais de 1 hora de distância do local do crime, sendo descartado rapidamente como suspeito direto pelos investigadores.
Um vizinho que passeava com o cachorro pela região, no fim daquela tarde presenciou parte do encontro inicial entre Lindsay e o casal misterioso na entrada da residência. Ele descreveu o homem como caucasiano, alto, com cerca de 1,85 m, em torno dos 50 anos de idade, cabelos escuros, vestindo uma jaqueta marrom elegante que ia até abaixo da cintura. A mulher foi descrita como caucasiana, entre 35 e 45 anos, loira, com cabelos curtos na altura dos ombros, possivelmente uma peruca. Ela usava um vestido extremamente marcante, com estampa em preto, rosa, choque e branco, formando traços ondulados verticais pela peça inteira. Foi uma roupa tão chamativa que o vizinho conseguiu desenhá-la em detalhes para os policiais durante o depoimento prestado. A polícia descobriu que o vestido era vendido pela rede Saks Fifth Avenue em larga escala comercial, o que inviabilizou completamente seu uso como pista rastreável até a portadora original. Não havia outro carro estacionado em frente à casa, mas o vizinho avistou uma van branca velha sem identificação. A van estava parada na rua transversal, sem qualquer logotipo de empresa ou publicidade comercial visível em suas laterais ou portas. Lindsay foi vista cumprimentando o casal com aperto de mão na entrada da casa, gesto que indicava ser a primeira vez que se encontravam pessoalmente, descartando qualquer intimidade prévia entre eles. A reconstituição do pré-crime foi feita com uma atriz vestindo roupa idêntica à descrita, baseada exclusivamente no relato dessa única testemunha presencial dos momentos que antecederam o ataque dentro daquela casa. O número de onde partiu a ligação misteriosa foi rapidamente rastreado pela polícia e levou os investigadores a um aparelho pré-pago bastante básico, sem acesso à internet ou recursos modernos. O telefone havia sido comprado em uma loja de conveniência em Vancouver, em novembro de 2007, 3 meses antes do crime, pago integralmente em dinheiro vivo. Estava registrado em nome fictício de Paulo Rodrigues, sem nenhum documento de identidade vinculado oficialmente ou comprovação real da existência dessa pessoa nos cadastros governamentais. O aparelho permaneceu inativo desde a compra até poucos dias antes do crime, sendo ativado especificamente para fazer a primeira ligação destinada a Lindsay. Foram realizadas 11 ligações no total para a corretora a partir desse mesmo número, e o telefone jamais foi utilizado para contatar qualquer outra pessoa em todo o seu tempo de funcionamento. Os pings das torres de celular mostraram ainda que o aparelho fez a travessia de balsa entre Vancouver e Victoria no dia 1º de fevereiro, exatamente um dia antes do assassinato ocorrer. Após o crime brutal, o telefone nunca mais foi utilizado por ninguém, sendo presumivelmente descartado pelos executores logo após a fuga pelos fundos da casa. Mais tarde, foi descoberta também a existência de um segundo aparelho, apelidado pelos investigadores de celular do crime, usado exclusivamente para verificar a caixa postal do primeiro telefone. Ambos estavam registrados sob o mesmo nome falso de Paulo Rodrigues, demonstrando o nível de planejamento prévio dos responsáveis e a intenção clara de não deixar rastros digitais rastreáveis. A polícia descobriu uma lacuna inexplicável nas mensagens de Lindsay no Facebook entre os dias 20 e 4 de julho de 2007 e 3 de fevereiro de 2008. Por aproximadamente 2 semanas antes do crime e um dia depois dele, Lindsay não trocou nenhuma mensagem com seus mais de 700 contatos na rede social. Esse comportamento era totalmente atípico para uma jovem que conversava diariamente com amigos, familiares e colegas de trabalho. Os investigadores compararam o volume normal de interações dela com aquele período e a diferença era gritante, impossível de ser explicada apenas por escolha pessoal. A suspeita levantada pelos detetives era que mensagens incriminadoras tivessem sido deletadas propositalmente da conta da corretora, possivelmente por alguém com acesso direto à senha após sua morte. Meses depois do assassinato, uma amiga próxima de Lindsay, chamada Nikki, recebeu uma ligação no meio da noite vinda de um número desconhecido. Do outro lado da linha estava uma mulher falando com um sotaque espanhol artificial, muito semelhante ao descrito por Lindsay, quando recebeu a ligação misteriosa da suposta cliente do $1 milhão. Nick tentou retornar a ligação dezenas de vezes ao longo das semanas seguintes ao episódio noturno. Na 30ª tentativa de chamada, quem finalmente atendeu o telefone foi Shirley Zylo,
mãe de Jason e gerente da imobiliária onde Lindsay trabalhava. Shirley alegou ter ligado por engano, dizendo que procurava sua secretária pessoal, também chamada Nikki, e afirmou que Jason teria adicionado aquele número ao aparelho dela em algum momento anterior. Posteriormente, quando questionada novamente sobre o episódio pelos investigadores, Shirley negou completamente que essa ligação tivesse acontecido em qualquer momento. Em dezembro de 2007, Lindsay viajou para visitar o pai em Calgary e confidenciou estar pensando em terminar com Jason, descrevendo-o como ciumento, possessivo e controlador demais. Jeff afirma que a filha também mencionou ter visto algo que não deveria ter visto, sem dar mais detalhes sobre o conteúdo dessa revelação. Em 22 de janeiro de 2008, apenas 11 dias antes do crime, ocorreu a maior apreensão de cocaína da história da província de Alberta, com cerca de 80 quilos avaliados em 8 milhões de dólares retirados de circulação. Foi preso na operação um traficante chamado Erickson Lopes del Alcázar, de 22 anos, amigo de infância e da época de escola de Lindsay. Os registros telefônicos mostraram 3 chamadas não atendidas feitas por ela para del Alcázar, sem mensagens deixadas ou retornos. A casa onde os 8 milhões em drogas foram apreendidas era alugada por um amigo de Jason ou pelo irmão dele, segundo versões posteriores, e pertencia pessoalmente a Shirley Zylo. Em 2003, o ex-namorado Matt McDuff teria tido conexões com o caso conhecido como BC Legislature Raids, e os telefones dele e de Lindsay teriam sido grampeados na época. A imobiliária da família Zylo constava em uma lista de empresas denunciadas por possível lavagem de dinheiro, em investigação paralela conduzida pela Divisão de Fraudes Financeiras da polícia. Quando a polícia descobriu essa propriedade pessoal de Shirley alugada para traficantes, ela alegou possuir tantos imóveis que não sabia mais para quem cada um estava alugado. A teoria considerada pelos investigadores passou a ser que Lindsay teria visto algo comprometedor na imobiliária, ou que o crime seria uma queima de arquivo ligada à quebra do esquema de tráfico. A polícia oficialmente descartou que Lindsay fosse informante ou usuária de drogas, mas o pai mantém suspeitas sobre essas ramificações financeiras envolvendo a família do namorado. Apesar de aproximadamente 1.500 entrevistas realizadas, 750 leads investigados e 30 mandados de busca executados pelos detetives, nenhum suspeito foi formalmente nomeado pela polícia ao longo dos anos. A polícia de Saanich nunca registrou prisão pelo caso, e a investigação esfriou completamente após as descobertas envolvendo a propriedade pessoal de Shirley e o esquema de drogas ligado à família Zylo. Comportamento estranho por si só não incriminava ninguém juridicamente, e as provas concretas necessárias para indiciar formalmente qualquer pessoa simplesmente nunca apareceram nos autos. Jeff Buziak criou o blog LindsayBuziakMurder.com para divulgar fotos, atualizações constantes do caso e coletar novas pistas de testemunhas anônimas que pudessem surgir com o passar do tempo. Foi criada também uma petição pública para retirar o caso da polícia de Saanich e transferi-lo a um órgão federal canadense maior, sob a suspeita do pai de negligência ou possível corrupção interna na delegacia local. Jeff acredita que a delegacia seja pequena demais para lidar com um caso de tamanha complexidade, ou que alguém dentro do departamento esteja deliberadamente impedindo o avanço das investigações por interesses próprios. Em 19 de agosto de 2017, uma mensagem anônima foi postada diretamente no blog mantido pelo pai. O texto dizia: "Eu matei Lindsay e esses policiais estúpidos nunca vão provar. Ninguém mais se importa. Esqueçam ela. A rua é quem domina. Vagabundas morrem todos os dias." A polícia alegou não conseguir rastrear a origem técnica da mensagem postada. Caminhadas anuais chamadas Walks of Remembrance passaram a ser realizadas pela família e amigos próximos em memória de Lindsay. Jason e Shirley Zylo venderam posteriormente a Remax Camosun e abriram juntos uma empresa exclusiva de financiamento imobiliário, seguindo suas vidas normalmente sem demonstrar interesse ativo em ajudar a desvendar o crime. Em outubro de 2020, o jornal Capital Daily publicou uma reportagem revelando que a polícia de Saanich e o Ministério Público haviam autorizado a liberação de dezenas de anotações do caso
até então mantidas sob sigilo investigativo. Entre os documentos divulgados, foi revelado que nenhum dos antigos clientes de Lindsay realmente havia indicado à corretora a mulher misteriosa com sotaque falso. A história de indicação contada na ligação original era completamente falsa, fabricada deliberadamente para conquistar a confiança inicial da jovem corretora e atraí-la para a visita marcada na casa. A polícia também confirmou que possui o nome real por trás do pseudônimo Paulo Rodrigues, registrado nos aparelhos de celular usados no crime. Por motivos investigativos estratégicos, esse nome continua sendo mantido em sigilo absoluto até o momento. Documentos liberados indicaram ainda que Jason teria insistido repetidas vezes para fazer a visita no lugar de Lindsay naquela tarde, alegando que ela tinha uma despedida de solteira de uma amiga para participar na noite seguinte. Segundo essa nova versão apresentada nos autos, Jason não sabia o que aguardava a namorada dentro daquela casa silenciosa em Saanich. Em 2021, a polícia de Saanich anunciou em parceria com o FBI a existência de novas pistas baseadas em avanços recentes de análise de DNA e técnicas modernas de genealogia genética. Os detalhes específicos continuam sob sigilo total. Jeff Buziak afirma publicamente possuir uma lista de 5 pessoas que ele acredita estarem envolvidas no assassinato da filha, e Jason Zylo não está incluído entre os nomes divulgados publicamente. A polícia mantém oficialmente a tese de que Lindsay foi alvo intencional do crime, não vítima por engano, e que provavelmente ela ou seu círculo conheciam o mandante. Mais de 15 anos depois, os assassinos de Lindsay Buziak permanecem em liberdade e nunca foram formalmente identificados pela justiça canadense.